Olá, boa noite. Tá tudo bem com você? Nós estamos começando aqui mais um dos nossos cultos semanais, aqui da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem aí. Hoje é dia 5 de março de 2025. Estamos terminando um feriadão. A partir de amanhã, todo mundo volta ao trabalho normalmente, mas agora, neste momento, nós vamos tirar um tempinho aqui para adorar, para louvar ao nosso Deus, para ler a Bíblia e pensar no texto bíblico. Vamos ler junto comigo um texto que é bem conhecido, que está lá em Gálatas, no capítulo 2, e que fala dos frutos do Espírito. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse texto fala dos frutos do Espírito, dos que nós devemos cultivar no dia a dia para ser melhores pessoas, para ser melhores cristãos, para ser melhores servos. E nós só podemos e só conseguimos fazer tudo isso com a direção do nosso Deus, na dependência dele. E é isso que nós vamos cantar agora. Esse hino que nós vamos cantar é uma oração. E diz: ó Senhor, vem me dirigir, porque só com a tua direção, com a tua mão, com a tua proteção é que eu consigo gerar os frutos do Espírito e ser um melhor cristão e fazer diferença no mundo. Vamos cantar então? Quero
Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, famosa quarta-feira de cinzas. Eu espero que você esteja bem, que tenha aproveitado ou esteja aproveitando esse feriadão, que para nós sempre é uma oportunidade de retiro, de descanso, nesse terceiro mês do ano. Aproveitamos esse tempo, estamos aqui na roça, em Papucaia, e buscando sempre a presença do Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos e fugindo desse burburinho todo que nós conhecemos em nossa cidade. Vocês puderam aí ler o texto bíblico junto com Rose, louvar ao Senhor cantando Senhor, vem me dirigir. No texto que vocês leram com a Rose aí fala do fruto do Espírito, que é a presença dele em nós. Essas virtudes ou esses 9 frutos pertencem ao Espírito, e aqueles que são de Jesus vivem com esses frutos, são produzidos em nós. Depois, o texto abaixo fala sobre não vivermos mais pela carne, pela concupiscência da carne. Na tradição católica, hoje é quarta-feira de cinzas. Qual o significado dela? É o início da quaresma, que são os 40 dias para a Páscoa. Então, dentro desse ambiente religioso, cheio de símbolos e paganismo, e não podemos nunca esquecer que o catolicismo é a maior seita herética religiosa que nós temos no mundo, por mais que ela seja cristã, né? Ou use o nome de Cristo e a Bíblia em alguns momentos. E ela, no decorrer desses séculos todos, ela absorveu culturas pagãs. E essa coisa que nós temos hoje do carnaval é fruto disso. Eu sempre falo para vocês que o carnaval ele não é simplesmente uma festa cultural, mas é uma religião. Tem vários deuses, panteísta, né? Pan significa muitos, teísmo, deuses. Então, muitos deuses, e eles são adorados nesses períodos mais fortes do ano. A gente sabe que essas festas passaram por transformações econômicas, começou a gerar muito dinheiro, turismo, hotéis nas cidades, televisão, empresários. Mas no Rio de Janeiro, principalmente, sempre o que esteve por trás da estrutura do carnaval foi o crime, foi a contravenção, que é o jogo do bicho. Então, até hoje, os patronos dessas escolas de samba são bicheiros. E a gente sabe disso, o povo sabe disso. Mas aí o Estado encampou, a prefeitura, porque são milhões de reais nesses dias. Mas quando a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, né, esse carnaval, ou carnavale, que significa deixar a carne, abandonar a carne, diante do paganismo, o catolicismo quis de alguma forma permitir, vê se pode, que as pessoas se extravasassem os seus desejos, as suas vontades nesses dias, né? E no significado antigo era o mundo invertido, ou seja, como se abrisse um portal em que as pessoas pudessem fazer aquilo que queriam, por isso que tinham as máscaras, homens se vestindo de mulher, mulheres se vestindo de homem, muita bebida, muito prazer. E a ideia do carnaval é o prazer, que na mitologia grega ou na literatura grega é o hedonismo, que vem de um deus, um mito chamado Edom. Então, tudo que te dá prazer, você está adorando. Quando nós olhamos para a cultura romana, que era um contexto bíblico, que a igreja primitiva vivia, o contexto grego, eram adorações a deuses. Lembrem aí que traz à memória que nosso primeiro sermão aí da série de mensagens das igrejas da Ásia, né, as 7 cartas do Apocalipse, a primeira nós estudamos sobre Éfeso, e lá havia esfriado o primeiro amor. E a cidade de Éfeso era conhecida por ser adoradora de Diana, a grande Diana, e lá tinha uma imagem, uma grande estátua dela. E ela era a deusa do sexo. Nos dias de hoje funciona dessa forma. Essas rainhas de bateria, né, essas mulheres que caminham pelos blocos ou pela avenida da Sapucaí, elas representam Diana.
com corpos esculturais e elas se mostram para serem desejadas. E a proposta é essa. Então tudo isso tem a ver com o mundo espiritual. E eu acredito que você saiba disso. Quando nós vamos um pouquinho mais ali ainda na cultura, que tem o deus Baco, que era o deus do vinho, em que existia orgias, e dentro das orgias tinha a bebida alcoólica, sempre teve, e as questões sexuais. Do deus Baco veio a palavra bacanal, e bacanal é adoração ao deus Baco. Como é que se adora? Orgias, sexo, lascívia, sensualidade. Antigamente só se tinha o vinho, né? Hoje você tem a cerveja, você tem o destilado, você tem a cocaína, você tem o crack, você tem um monte de drogas que as pessoas entram num êxtase para dar vazão aos desejos da sua carne, o desejo da sua vontade. E assim nós vamos vendo isso tudo acontecer. Infelizmente, para muitos crentes ainda veem isso como uma cultura. E a gente ainda fica sabendo que alguns deles ainda vão em alguns lugares onde tem um bloco, onde tem uma matinê, um bailezinho, ou tem gente que vai até lá, na Marquês de Sapucaí. Então, ele não conhece a Bíblia, porque a gente não pode ficar dando publicidade a isso. Eu sempre falo para vocês, como minhas ovelhas, que são meus amigos também, que tudo precisa de patrocínio, tudo precisa de dinheiro. E eu, quando critico, e critico veementemente a partir daquilo que a gente crê e a Bíblia diz, eu nunca vi Roberto Medina, que é o dono do Rock in Rio, indo em igreja nenhuma, sustentando a igreja ou mandando dinheiro para as obras da igreja, ou envolvido com isso. Ele tem lá a igreja dele. O Rock in Rio é uma igreja dele. As pessoas se reúnem como igreja lá para adorar os seus deuses. Os sacerdotes e sacerdotisas são os cantores. O evangelho que eles pregam estão nas músicas. Mas como é que pode crentes, pessoas que dizem crentes, patrocinar isso? É gente que vai lá, compra o ingresso, é gente que vai comprar CD, é gente que vai comprar aquilo. Então, está patrocinando o mal, está patrocinando o inferno, está patrocinando Satanás. Todos nós sabemos que no ambiente das escolas de samba são invocados deuses, espíritos, e eles estão ali prestando um culto. Então, nós precisamos estar atentos a todas essas coisas para que nós não demos brechas. Muitas vezes os pais abrem concessões e permitem que seus filhos adolescentes e jovens estejam nesses lugares. Isso é um problema sério. Você fica dando legalidade para que o mal entre na sua casa. Precisamos tomar cuidado sempre e fazendo a vontade do Senhor. Então, nesses dias que se passaram, as pessoas se deleitaram. Como se pudesse ser feito isso? O catolicismo ele é tão herético que ele cria essas doutrinas como se fosse possível isso acontecer. Isso nós não encontramos na Bíblia. O Evangelho de Cristo, quando vem, Jesus vem habitar em nós, vem para destruir os desejos da nossa carne, do nosso ego, das concupiscências. Concupiscências são desejos. A gente sabe que o sexo é uma bênção que Deus deu para o homem e para a mulher, mas estabeleceu um padrão. Hoje o sexo é vendido mais do que nunca. As redes sociais se tornaram rede de prostituição, de promiscuidade, mulheres normais, simples, que vendem os seus corpos em vídeos sensuais, homens também. Todo mundo quer mostrar o seu corpo, todo mundo quer mostrar como é que está bem de saúde, enfim, uma série de situações. O que eu e você precisamos pensar é que em todo o tempo da nossa jornada, nós viveremos lutas e dificuldades também. Então, nessa quarta-feira, que termina um feriado grande no Brasil, nós precisamos ficar atentos às questões espirituais. Nós precisamos ficar atentos para que nossas casas não sejam destruídas ou afetadas por isso. E aí, lendo agora de manhã, 2 Coríntios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo escreve como Jesus chegou em nossas vidas,
e foi mudando seu amor, veio trazendo, mudando a história. E ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange e a vivermos uma nova vida com Ele. Aí o versículo 17 é conhecido por todos nós. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando veio até nós e nos salvou, Ele veio habitar em nós. Aquelas coisas que fazíamos no passado, Deus perdoou e nos fez novas criaturas. Não é uma adesão a uma religião, não é uma concordância que essa igreja é maneirinha, não é sermos simpatizantes de Jesus porque Ele tem um discurso bonito. E estamos cheios de gente, amigos do Evangelho, simpatizantes de Jesus, que frequentam as nossas igrejas, não tomam a decisão ao lado de Cristo e vivem por aí sendo destruídos pelo mal. A proposta do Evangelho é uma nova criação. Jesus ressuscitou e uma nova criação surgiu nele como primogênito dos mortos. Não é isso que nós estamos estudando nas cartas, né, das igrejas da Ásia? Então, se somos novas criaturas, os desejos da carne, as concupiscências, o extravasamento, isso aí é um novo tempo da nossa história. E quando nós falamos desses desejos, dessas concupiscências que geram prazer, sempre vai passar pelo viés da sexualidade, do dinheiro, do poder, do prazer, dos vícios. Quando você vai lá no capítulo 5 de Gálatas, volta lá um pouquinho depois, no versículo 18, você vai ver lá as obras da carne. Então, dentro do Brasil, isso foi institucionalizado há muitos anos. Desde 1930, então, veio a coisa tomando forma. Mas quem trouxe essa cultura foram os portugueses da Europa. Então, quando nós olhamos para o que acontece no nosso país, e principalmente no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma Babilônia, que a Bíblia diz. Tem vários deuses. E nós, como cristãos, precisamos estar atentos diante daquilo que Deus tem feito e quer fazer através de nós. O relativismo está aí como uma marca da pós-modernidade. Muitas igrejas perderam a noção da palavra de Deus. Pastores trilharam um caminho do liberalismo teológico. E, de certa forma, a vida de muitas pessoas está um carnaval. No dia de hoje, numa breve reflexão, se Jesus transformou a sua vida, e nós cremos nisso, precisamos entender que a gente tem uma missão para salvar outras pessoas. Outras pessoas que continuam no desejo da carne, continuam pedindo socorro de alguma forma. Mulheres que vão fazer sexo à torta e direito e talvez daqui a 9 meses terão uma gravidez que ela nem sabe quem é o pai. E eu já falei isso para vocês em outros sermões. Todos os anos, 100 mil crianças são registradas nos cartórios sem o nome do pai. O que será delas? Homens também, doenças sexualmente transmissíveis, o HIV. Tudo isso destrói o quê? A imagem e semelhança de Deus como seres humanos. E nós vemos mazelas e mais mazelas à nossa volta. A miséria, a pobreza, a violência. A maioria desses meninos que estão aí na violência, no tráfico ou nas drogas, não tem seu pai presente. Crianças que são cuidadas e criadas de qualquer maneira. O que eu e você estamos fazendo nesse tempo da nossa história? Precisamos entender que só quem tem autoridade para cuidar disso tudo é a igreja. Eu e você, que um dia fomos tirados do lamaçal do pecado, fomos tirados das trevas e colocados na sua maravilhosa luz. Que eu e você, como novas criaturas que somos, possamos continuar vivendo o novo do Senhor, né? Continuemos firmes na jornada de pregarmos o Evangelho. Muitas pessoas usam estratégias e querem que a igreja seja muito parecida com o mundo, bloco de carnaval gospel, com uma ferramenta de evangelização. Eu faço uma crítica muito serena, eu não tenho muito essa visão, apesar de trabalhar com missões muitos anos.
Existe uma preocupação muito da igreja ser parecida com o mundo, e ela não pode ser parecida com o mundo, porque a igreja é a única que tem condições de levar salvação ao mundo. Que no dia de hoje, em que os católicos e tantas outras pessoas estão na quarta-feira de cinzas, eles vão à missa, aí dentro do contexto católico, existem cinzas que são colocadas, a água benta é colocada, e as pessoas fazem um sinal da cruz aqui, falando que o homem é pó, não é? E que agora ele precisa ir para um período de penitência, até a Páscoa. E aí com orações, com jejuns e pedidos de perdão pelo que foi feito no carnaval. Isso não tem sentido naquilo que Jesus trouxe para nós. Queridos, como é bom andar com Jesus. Como é bom saber que nós não precisamos viver extravasando os nossos desejos ou querermos fazermos coisas fora do padrão que Deus estabeleceu. Porque o Senhor nos dá vida e vida de abundância. O nosso prazer está no Senhor. O prazer está na palavra do Senhor. O prazer é estarmos com os nossos irmãos, amigos e familiares. Continue sendo fiel ao Senhor, continue sendo vigilante, cuidando da sua casa, das pessoas que Deus colocou à sua volta. E sempre buscando estarmos mais próximos do Senhor. Eu agradeço sempre a Deus a oportunidade que Ele me dá de estar junto com a minha família. Vou fazer um giro aqui, né? Alguns irmãos conhecem aqui Papucaia. É um recanto de retiro, de oração, de descanso também. Eu já gravei muito aqui na época da pandemia, tem um rio aqui atrás, estou aqui debaixo de uma mangueira. E a vida, irmãos, ela é uma vida simples. Tem muita gente que quer viver tantas coisas da qual não satisfaz a alma, e a gente sabe disso. E aí, após essas festas de carnaval, nós encontramos pessoas destruídas, maridos que traíram suas esposas, filhos que tiveram experiências estranhas. Sem dúvida, pessoas que, famílias de bem, tiveram suas festinhas, mas tem uma questão espiritual muito forte. E a gente sabe que quem está por trás disso tudo é o inimigo de nossas almas, que a Bíblia chama de diabo, que a Bíblia chama de Satanás, e que nós não podemos negligenciá-lo. Precisamos viver em santidade, pregar o Evangelho. Tem muitas coisas entrando em nossas igrejas, e com um ambiente cultural, e tem destruído pessoas. Como pastor que sou há quase 30 anos, cuidadoso e zeloso com a palavra do Senhor, com a minha família, com vocês que são minhas ovelhas, e com amigos também com os quais eu me relaciono, sempre vivendo na perspectiva do reino, sempre vivendo na perspectiva, irmãos, da eternidade. Que nós possamos continuar cantando e orando, Senhor, vem me dirigir. Quando nós pensamos na missão que nós temos pela frente, de levar Jesus para as pessoas, sempre crendo que Jesus transforma, que é nosso slogan, nós possamos seguir firmes na missão. Tem um hino que eu gosto muito, que a gente vai cantar agora no final, simples: crer e observar. Então, nós precisamos crer na palavra do Senhor. Observar é sermos fiéis, é viver em santidade. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós não seguimos ídolos, nós não seguimos gurus, nós não seguimos deuses, nós não seguimos entidades, nós não invocamos espíritos. Nós temos Jesus em nós. Não somos simplesmente seguidores da internet, que dá um likezinho para Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos irmãos de Cristo. Ele é o primogênito, nós somos os irmãos mais novos e continuamos firmes na jornada de levar o Evangelho. Não abra mão desse privilégio. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos sal e luz desse mundo. Não deixe que nada te afaste da missão de iluminar as pessoas. Nada te afaste da missão de, como sal, temperar as pessoas.
que nós possamos viver com sabedoria, com moderação, sem máscaras, sem precisar beber para ser feliz, sem precisar entrar em ambiente da qual Deus não está presente. Mas como igreja do Senhor Jesus, possamos continuar firmes. E quando você vai para o versículo 18 ali de 2 Coríntios 5, 17, vem o 18, ele diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu esse ministério. Que nós continuemos trabalhando para que outras pessoas se reconciliem com Jesus e possam viver a eternidade com Ele. Amém? Abençoe a todos
continue essa semana na paz, se você está em recesso, descansando. Domingo, se Deus permitir, estaremos juntos, celebrando a ceia do Senhor, Escola Bíblica Dominical e vivendo sempre um dia de cada vez, de acordo com a vontade do Senhor. Um grande abraço, fique na paz e até lá.